Fala você ligado aqui no canal Bora Fazer ou Curta. E eu assisti a Atomic Blonde, que aqui no Brasil estreou apenas como Atômica. E eu vou contar pra vocês, eu tava precisando ver um filme de ação bom, um filme decente pra pelo menos aliviar um pouco o gosto de algumas outras porcarias, tipo Death Note, Transformers 5 e esse tipo de coisa. E é um filme que eu gostei bastante, gostei bem do filme. Ele é dirigido pelo David Leitch, ele co-dirigiu John Wick 1, mas ele não foi acreditado. E o Atomic Blonde, ele tem bastante coisa em comum com o John Wick, tanto no ponto de vista estético, a fotografia com aquele azul dessaturado e de vez em quando algumas cores mais intensas, quanto no próprio estilo de ação, da ação ser mais entrecortada, mas com planos mais abertos e a coreografia ser super trabalhada. O filme é baseado numa história em quadrinhos chamada The Coldest City, que eu não li, e o filme se passa em 1989, em Berlim, pouco antes da queda do muro. Traz uma trama de espionagem onde a Lorraine, que é vivida pela Charlize Theron, que já fez aí Mad Max e etc., ela vai ter que desvendar toda uma trama e em busca de uma lista específica. E um filme focado em ação. É um filme, assim, cujo principal objetivo é divertir através da ação, e isso ele consegue fazer muito bem. As sequências de ação, elas sempre se renovam de alguma maneira, elas nunca ficam na mesmice. Tem uma cena que me lembrou muito o Deadpool, o início do filme no carro, que ele chuta um cara pra fora do carro, o cara fica preso no cinto e o carro capota. Tem uma cena que é bastante parecida, e também tem outras cenas onde ela usa ferramentas, entre aspas, como por exemplo, uma corda pra espancar inimigos e fugir depois. E aí, mais lá na transição do segundo pro terceiro ato, tem um plano sequência simulado que deve durar uns 10 minutos, acredito, que começa dentro de um prédio e aí vai com ela alternando entre andares e ela vai pra uma sala, ela sai do prédio, tem uma perseguição, e aí o plano ele passa a remeter ao Filhos da Esperança, com a câmera girando enquanto tem uma perseguição de carro. E o filme ele termina com um clímax que funciona bem. E a Charlize Theron, que como eu já contei, ela já é a Imperator Furiosa do Mad Max, ela volta a interpretar mais uma heroína de um filme de ação. Ela também fez o Aeon Flux lá em 2004 ou 2005, não me lembro, que foi um desastre, mas aqui ela, assim como a Furiosa, ela consegue criar uma personagem que soa badass de verdade, sem que o filme tenha que ficar criando artifícios excessivos pra escancarar na cara do espectador. Olha como essa personagem é fodona, esse tipo de coisa. Ela é uma personagem interessante, ela nas sequências de ação ela convence bastante como uma heroína, de fato. E a Charlize Theron, ela exibe uma entrega à personagem. Ela, de fato, ela parece tá bem disposta a fazer a personagem convencer como que ela é, que é uma personagem badass. Embora ela não seja a mais complexa das personagens, ela funciona bem porque ela ganha o espectador acredita na fodacidade dela, e ela é, até certo ponto, imprevisível. Ela convence o espectador não só pela porradaria, mas pelo intelecto dela também. Os momentos onde a Charlize Theron consegue criar uma carga dramática bem pequenininha pra personagem também contribuem para que a Lorraine soe como uma personagem interessante, e a Atomic Blonde, ela é uma personagem que, junto com o John Wick, provavelmente ela vai ficar marcada nesse cinema de ação de médio orçamento que existe com esses dois filmes e mais que devem vir aí pra frente. E ao contrário do John Wick, que é um personagem que eu até reclamei bem rapidinho ao falar sobre o segundo filme, que é ótimo, mas eu fiz essa reclamaçãozinha, o personagem ele nunca parecia se machucar de fato, ele tomava porrada atrás de porrada atrás de porrada e ele nunca se feria. A Atomic Blonde é o contrário, ela já começa o filme coberta de roxos e ferimentos e hematomas, e aí com o decorrer do filme, o filme vai explicando como que ela chegou nesse estado degradado fisicamente. E é impressionante como é que a personagem, ela mesmo depois de se machucar tanto, ela ainda consegue dar porrada como ninguém. Eu também gostei muito do estilo do filme, é um filme esteticamente agradável, ele é um filme tanto ao recriar a época, a Berlim de 1989, através de cores azuladas, frias, que te colocam dentro daquele ambiente de maneira objetiva. E como eu comentei no início, de vez em quando ele joga algumas cores mais intensas, como um vermelho, ou um azul, ou um verde, que me lembrou também o John Wick, e aí cria todo um contraste, toda uma harmonia que funciona bem. E eu não vou falar disso com spoilers, porque é um vídeo sem spoilers. É engraçado que a fotografia, existem 3 cores que elas dão uma pista do que vai ser a reviravolta final do filme. É bastante
bastante curioso isso. E o estilo do filme também, com vários grafismos aparecendo na tela, sabe aquelas letrinhas que mostram o lugar onde o personagem tá, ou a época. Isso acontece no filme, mas não de uma maneira tão batida, só com letrinhas brancas aparecendo na tela. Não, aparecem pichações verdes e vermelhas, e isso torna o filme visualmente interessante. A seleção de canções que surge ao longo do filme também é uma coisa particularmente interessante. Tem London Calling, do The Clash, tem Cat People, do David Bowie, tem 99 Left Balloons, tanto a versão original da Nene como da Kaleida. E também tem a Under Pressure, do Queen. Inclusive, quando começou a tocar, eu até fiquei um pouquinho de medo de ser aquela Ice Ice Baby que o Vanilla Ice pegou e fez muito parecido. Mas o filme, ele tem o bom gosto, ele tem a decência de escolher a versão do Queen. Então, a trilha sonora do filme, ela consegue formar uma ambientação ainda mais forte de anos 80 pro filme. E, nesse sentido, o filme também se sai muito bem do ponto de vista de estilo. O roteiro em si, do Atomic Blonde, ele é o ponto mais frágil do filme. Ele é um roteiro simples, a trama do filme é bastante simples, a gente já viu, é um filme de espionagem, só que o filme, ele tem um problema que ele se faz difícil. Em alguns momentos ele começa a se complicar demais e jogar personagens demais. A personagem da Sofia Boutella, por exemplo, ela tá no filme, mas ela só vem a exibir as suas reais intenções narrativas quando o filme já tá bem perto do final. E nisso, de tentar se fazer difícil, de parecer mais complexo do que ele realmente é, o filme, ele acaba se tornando um pouquinho mais longo do que o necessário. Ele tem 2 horas e eu acho que uns 20 minutos a menos fariam muito bem ao filme. Além de algumas reviravoltas que talvez sejam um pouquinho excessivas. O filme tem algumas gordurinhas que, se fossem cortadas, não fariam tanto mal ao filme assim. Mas apesar desses pequenos tropeços, o Atomic Blonde é um bom entretenimento, é um ótimo filme de ação, vale a pena ser visto no cinema, sem dúvida alguma. Junto com o John Wick, temos aí uma nova personagem surgindo no cinema de ação, que, a meu ver, veio pra ficar. Então, especulando que talvez role um crossover do John Wick com a Atomic Blonde, eu não sei como, talvez ela vai ter que ficar muito mais velha pra chegar no John Wick, mas mesmo assim eu vou ficar curioso pra ver, porque são 2 personagens muito interessantes, são 2 personagens badass que funcionam bem. Bom, então é isso, diga aqui nos comentários o que você achou de Atomic Blonde, curta o vídeo, compartilhe, assine o canal, acesse nossos parceiros, e é isso, um grande abraço e valeu!